Shalom, Ohavil, paz e amor do Eterno para todos, amados. Bem, hoje nós vamos conversar sobre o sábado, né? Porque o que acontece? Yahushua veio para cumprir toda a lei por nós e para a gente viver numa realidade diferente da que se vivia aqueles que viviam sobre a lei. Portanto, esses povos que se dizem judeus, que se dizem Yahudins, que nunca aceitaram o Salvador, que desobedeceram o Salvador, que foi quebrado o pacto, a aliança que foi feita do Criador com eles, que era o povo dele, foi quebrado, eles nunca aceitaram. Além disso, perseguiram, mataram o nosso Salvador, mataram os seus discípulos, e hoje eles vêm, se colocaram aí como um povo do Criador, que tem a palavra, que tem a revelação dele. E a gente que está no período da dádiva, né? No período da generosidade do Criador, eles vêm querer embutir sobre as pessoas, né? Ensinamento deles como se eles fossem os donos da verdade, os donos da autoridade, tivessem autoridade para isso. Eles não têm autoridade, a autoridade deles foi quebrada em 34 com a morte de Estevão. Desse período até hoje, falta uma semana para se cumprir ainda, no qual vai ser resgatado o verdadeiro Yahshua, o verdadeiro povo dele. Nesse período, nós vivemos no período dos gentios, que a palavra foi estendida para nós, e nós vivemos no período espiritual, onde a verdadeira adoração é espírito em verdade, onde o Criador não te pede nada físico, a única prática física, o único sacrifício que ele te pede é com relação ao próximo, amar ao próximo, né? Que você cuide que você desate as amarras da injustiça, que você dê um prato de comida para o necessitado, vista o necessitado, que aí você está fazendo para ele. Do contrário disso, amar ele sobre todas as coisas, né? E o contrário disso era o povo que vivia na lei, né? Era justificado por obras, por lei, por sacrifícios, né? E hoje não tem nada disso. Então nós vamos falar hoje sobre o sábado, né? E eu vou te mostrar que o sábado é muito mais do que um simples dia de folinha do calendário. E mais importante que um dia da semana. É muito mais importante que isso. E Yoshua, Oséias 12:10, também falou aos profetas: e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas usei as parábolas. Isso está em Yoshua, que é Oséias 12:10. Em Terrilim 7:8:2, abri a minha boca numa palavra, proporei enigmas da antiguidade. Conforme todas as profecias se cumprem, era preciso que o filho de Yahweh, o filho do Criador, falasse tudo em palavras. Mateus 13:10, que é Manial. Ele diz assim: os discípulos foram ter com ele e perguntaram-lhe: por que usa sempre esses exemplos falando por imagens e não claramente? Então explicou-lhes que só a eles e não aos outros era permitido entender o reino do Shual Maial, o reino dos céus, como você conhece. Para aqueles que estão abertos aos seus ensinos, mais entendimento será dado, e tê-lo-ão em abundância. Mas para aqueles que não querem escutar, até o pouco que tiver lhe dado será tirado. Por isso, conto essas parábolas assim, em que os que não são receptivos a verdades espirituais, as verdades espirituais, ouvem e veem, mas não percebem, porque lhes parecem coisas sem sentido. Então ele mesmo falava que falava por parábola, por enigmas, para que aqueles que não tivessem a visão espiritual da coisa não entendessem, né? Que as coisas fossem sem sentido para eles. Então você repara que tudo é dito em parábolas. O que são parábolas? Parábolas são enigmas a serem desvendados. Mas lembre-se, todas as respostas estão dentro do livro sagrado e não fora dele. Logo, para se entender o que representa o sábado, terá que ser desvendada essa parábola. E para se desvendar, temos que ir aonde foi falado sobre esse grandioso dia pela primeira vez. Em Bereshit, Gênesis 2:1.
Assim foram acabados o sol, amanhã, os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Yahu completado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Yahu o 7º dia e fez sagrado, porque nele descansou de toda a sua obra que criaria e fizera. Essa foi a primeira vez que aparece o sábado, o 7º dia. Agora reparem nesse texto de Gênesis, Bereshit. Ele diz que Yahu descansou de toda a obra que fizera. A pergunta é, Yahu se cansa? Claro que não. É ruha, é espírito. O que cansa é a carne. Logo, esse texto está, como foi dito, todo em parábola, enigmas. E para desvendar terá que ser acompanhado desde o seu começo até o fim. E você descobrirá o que representa o sábado. E aí você poderá guardá-lo, honrá-lo e tirar as suas dúvidas a respeito desse grande e maravilhoso dia. A primeira coisa a se ver é o seguinte: as pessoas só veem o sábado como sendo sábado e esqueceram que ele tem outros nomes. Repare, todos esses nomes são dados ao sábado, o último dia da criação. Sempre que você ler essas palavras, se recordará de que é a mesma coisa o sábado. Então veja, no primeiro dia, Yahu fez a luz. No 2º dia, Yahu fez firmamento, o Shoamayão, o céu. No 3º dia, Yahu fez a terra, plantas, ervas e flores. No 4º dia, Yahu fez os luminares. No 5º dia, Yahu fez seres do Shoamayão, do céu e do mar. No 6º dia, Yahu fez animais e os homens, e o homem. No 7º dia, Yahu repousou dessas obras. O que Yahu fez no 7º dia? Repousou dessas obras. Toda essa criação são palavras. Veja, cada uma e será desvendada a última, o sábado, o último dia, dia de Yahu. O primeiro dia, o princípio da criação, Yahu fez a luz. Veja o que é luz. Yahu-Kana, João 8,12. Então o filho de Yahu tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Yahu-Kana 9,5. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Yahu-Kana, João 11,9. Respondeu o filho de Yahu: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Yahu-Kana 1,4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Yahu-Kana, João 3,19. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Canou de Galut, Apocalipse 3,14. Ao anjo da Rolial, em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Yahu. O princípio da criação de Yahu. Quem que é o princípio da criação de Yahu? É a luz. Então vocês vão meditando aí nas palavras, porque tudo tem que ser baseado dentro da palavra. Não é entendimento de homem, nem é o que o homem acha, nem é a opinião de homem, nem de religião, nem de conceitos do homem. É dentro da palavra, está todo enigma. Se você buscar em Yahu, ele te dá a revelação de tudo. Aí você não fica andando aí porque o homem diz. Então repare o que significa o primeiro dia. A luz é o filho de Yahu e não o domingo. Esta parte do enigma foi desvendada, mas para isso é preciso que você creia no Filho. Se não crer, nunca que o primeiro dia será ele. Será para você o domingo, simplesmente porque não creu nas palavras. Logo, não chegará ao entendimento dos mistérios a serem revelados. Então é preciso crer no Pai e crer no Filho para chegar ao entendimento. Se você começar a falar isso, não importa, ou não tem nada a ver, então as palavras ditas pelo Pai e pelo Filho não serão desvendadas. Yahu, Isaías 4:2-9. Eis que as primeiras coisas já se realizaram, e novas coisas eu vos anuncio. Antes que venha a luz, vou-las faço ouvir.
Ele sempre avisa, somos nós que não damos ouvidos ou não examinamos. O firmamento, o segundo dia. O firmamento, o céu, Yahushua, Yahu, Isaías 66:1. Assim diz o Yahu, o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós, e que lugar seria do meu descanso? Veja que aqui ele fala sobre o seu descanso, que pertence ao sétimo dia. Fique de olho. Terrilim, Salmo 89:6. Pois quem no firmamento se pode igualar a Yahu? Quem entre os filhos de Yahu é semelhante a Yahu? Logo, o segundo dia ele preparou seu trono, e não simplesmente a segunda-feira, um dia da folhinha. Do trono, o firmamento, céu, é que saem as ordens, mandamentos, palavras do Criador. Escute o que vem do alto, do firmamento, do seu trono, não o que vem daqui, de baixo, dos homens. No terceiro dia, terra, plantas, ervas e árvores. Terra é a porção seca, que está separada do mar. E a palavra para o mar é esta. Canoa de Galute, Apocalipse 17:15. Disse-me ainda, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Logo a terceira parte que está separada do mar. Logo a terra é a terceira parte que está separada do mar. Um local separado das nações, povos, ou seja, longe dos homens. Plantas. Manialro, Mateus 15:13, respondeu-lhes ele, toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. São pessoas, as plantas, plantadas pelo Pai e pelo homem. Aquele que ouve o Criador são plantadas pelo Pai, e o que não ouvem ao Criador, que ouvem ao homem, são plantadas pelo homem. Essas serão arrancadas. As árvores, o mesmo significa das plantas. São pessoas a quem dão frutos para a vida ou para a morte. Manial, Mateus 7:17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Manial, Mateus 7:18. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dá bons frutos. Manial, Mateus 12:33. Ou fazia a árvore boa o seu fruto bom, ou fazia a árvore má o seu mau fruto, porque pelo fruto se conhece a árvore. O fruto será a falar a palavra do Pai, ou a palavra do homem. Quem fala o que é do Pai tem em si o fruto bom. Quem fala do que é do homem tem em si a palavra humana, e a palavra humana mata. Esta é a resposta à parábola do terceiro dia. Semente é a palavra. Esta é, pois, a palavra. A semente é a palavra de Yahu. Lucas 8:11. No quarto dia, os luminares. As pessoas sempre veem a letra e não o seu significado. Nesse caso, verão sol, lua e estrela. Mas lembre-se que cada luminar é um enigma a ser desvendado. O sol. Yahushua, que é Isaías 24:23. Então a lua se confundirá e o sol se envergonhará, pois Yahu dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos manifestará a sua glória, a sua exaltação, o seu Rodaial. O sol, a lua e as estrelas, o exército do céu, era Yalchoru, que é Israel, que você conhece como Israel, que com um certo tempo abandonaram o seu Criador. Os mesmos que levam o filho de Yahu à morte, os que por inveja mataram seu irmão. Yahushua, Isaías 60:19. Não te servirá mais o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará. Mas o rei será a tua luz perpétua. O rei é o rei supremo, o Morroquil. Será a sua luz perpétua e o teu Criador o teu esplendor. Manial, Mateus 13:43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai.
Quem tem ouvidos ouça. Maniarro, Mateus 24:9. Logo depois da tribulação daqueles dias escurecerá o sol, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Canal de Galute, Apocalipse. Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Anjos mensageiros, sejam da palavra do Pai ou da palavra humana. No 5º dia, seres do céu e do mar. Como já deu para reparar que o mar representa muitas as águas, e foi dito que muitas águas são povos, nações, tribos e línguas. Então vamos, Lucas 8:5. Saiu o semeador a semear a sua semente, e quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as árvores do céu a comeram. Pois essa a palavra, a semente é a palavra de algo. O que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Os que estão sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas esses não têm raiz, apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e indo seu caminho são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites dessa vida, e não dão fruto com perfeição. Mas a que caiu em terra boa são os que, ouvindo a palavra com coração reto e bom, com a motivação correta, a retêm e dão frutos com perseverança. Observe que o filho de Al fala da palavra de seu pai, mas aqueles que não aceitam a verdade tiram do coração dos que receberam a palavra do pai e substituem pelas suas. Esses seres do Suabaião, céu, são aqui denominados como diabo, o pai da mentira. Se observar a história do Evangelho, quem fazia esse papel de ir contra o filho de Yahweh eram os principais sacerdotes, escribas e fariseus, ou seja, os próprios Yahudim, os israelitas. Animais e o homem. Yahushua, Yahweh, Isaías 43:20. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruz, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Tiago 3:7. Pois toda espécie, tanto de feras como aves, tanto répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Animais são os homens sem entendimento, ao qual aqueles que têm um pouco mais de entendimento dominam sobre eles. São aqueles que não leem, não sabem a diferença entre o certo e o errado dentro das escrituras. Um exemplo 70% da população mundial é católica, e esses 70% são dominados pela palavra do padre, bispo e a palavra do papa. Ali é dito para eles se prostrarem em imagem de escultura, fazer adoração a imagens e estátuas, se reportarem ao papa como o Altíssimo. Isso tudo por não saberem o que é a palavra do Criador. São animais, falta de entendimento para saber qual é a vontade do Criador. Mas como adquirirão entendimento se só conhecem a palavra do Padre? É preciso que leiam as Escrituras e assim saber o que é a palavra humana e o que é mandamento de Yahweh. O homem é aquele que recebeu o ensinamento do Criador, não do homem. Tenha sabedoria e entendimento, né? O homem que recebeu do Criador tem sabedoria e entendimento, mas muitos, por desobediência e falta de temor, não ouvem o seu Criador. Esses são os que dominam sobre os animais do campo, mundo. O caminhão do campo é mundo. 7º dia. Sábado, 7º dia, último dia da criação, dia do eterno, dia do repouso de Yahweh. Muitas pessoas ainda não compreenderam esse dia, pois só o veem como sábado. Muitas passagens bíblicas da palavra mostram sinais do que ele representa, mas em grande parte não está como sábado, está como o último dia, ou o dia do Altíssimo. Se você começa a ver esses textos e analisar, verá que seu significado é muito mais do que você imaginava. Pelo que você pode observar nesses textos, do 1º até o 6º dia,
tudo é em forma de enigmas e parábola, e o sétimo dia da mesma forma. Por isso veremos qual o significado, e assim poder guardar e honrar de maneira prudente esse grande e maravilhoso dia, o sétimo. Então, o sétimo dia, vamos lá. Colossenses 2,16: Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua, ou de sábados, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é do Mehushihai. Aqui o apóstolo entendeu a parábola e viu que tudo o que era dito seriam coisas que iriam acontecer, sombra das coisas vindouras. O quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para fazer sagrado. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado de Yahweh, teu Criador. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro da tua porta. Porque em 6 dias fez Yahweh o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. E no sétimo dia descansou. Por isso Yahweh abençoou o dia de sábado e o fez sagrado. Para compreender, você precisa saber que este dia é para ser lembrado. É sagrado. O que é sagrado? Separado do mundo. Não misturar com o que é humano. Tudo que é sagrado pertence a Yahweh, o Criador. Não pode ser tocado, não pode ser violado. Logo, esse dia não poderá ser misturado com nada que seja humano. Terá que permanecer conforme Yahweh determinou. Que trabalho é esse que está sendo dito para esses dias vindouros? São as obras espirituais, conforme a criação. 6 dias Yahweh trabalhou em sua obra, e o sétimo dia descansou, repousou. Lembre-se que o espírito não se cansa. Este repouso você verá o porquê. Depois de tudo pronto, chegou a hora de pôr em prática tudo o que se fez. Vamos analisar esses pontos. Veja, em Levítico 23:3: 6 dias se fará trabalho, mas no sétimo dia é o sábado do descanso solene, uma sagrada convocação. Nenhum trabalho fareis, é sábado de Yahweh em todas as vossas habitações. Veja que se haverá uma sagrada convocação. Está em Levítico 23:3. Aí depois nós vamos em Yahushua, Yahweh, Isaías. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disto, que se abstém de profanar no sábado e guardar. Profanar é violar. Violar o que? Algo sagrado. Yahushua, Yahweh, Isaías 58:3. Se desviares do sábado o teu pé e deixares de prosseguir nas tuas empresas no meu sagrado dia, se ao sábado chamares deleitoso, ao sagrado dia do Altíssimo, Yahweh, digno de honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando das tuas empresas, nem falando palavras vãs. Está em Isaías 58:13. Isaías, que é Yahushua Yahweh 13:6, diz: vai, porque o dia do Altíssimo está perto, virá do Todo-Poderoso como assolação. E Yahweh, que é Jeremias, diz o seguinte no capítulo 46, no versículo 10: porque aquele dia é o dia do Altíssimo, Rei dos Exércitos, dias de vingança para ele se vingar dos seus adversários. A espada devorará e se fartará, e se embriagará com sangue deles. Pois Yahweh, Rei dos Exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Ezequiel, Cazoquiú 33, porque perto está o dia, sim, perto está o dia de Yahweh, dia de nuvens será o tempo das nações. Joel, Yaú 2:1, tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no seu sagrado monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia de Yahweh, já está perto. O sol se converterá, está em Joel 2:31, que é Yaú, Joel 2:31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Yahweh. Lembre-se que é sol e lua. Zafim Yahweh, Safonias 1:7. Cala-te diante do Yahweh Altíssimo, porque o dia de Yahweh está perto, pois
e Alro tem preparado um sacrifício e tem purificado os seus convidados. Se você não decifrou todas essas passagens, veja esta profecia, são bem claros. Está em Malaquias 4:1. Malauque 4:1. Pois, eis que aquele dia vem ordenando, ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz Yahweh dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vos saireis e saltareis como os bezerros da estribaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz Yahweh dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moshu, a Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo e ao Choru, Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Eis que eu vos enviarei o profeta, o Yahweh, antes que venha o grande e terrível dia de Yahweh. Converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Se você souber quem é o Yahweh, que é o Elias, saberá que o dia do Yahweh, o sábado, nas profecias, dizia que o Yahweh viria correto. Ele veio. A profecia diz que quem é o Yahweh? Se sabe quem veio? É João Batista, Yahweh. Veja e atente, crer nas palavras do filho do Yahweh. Manial, Mateus 11:10. Este é aquele a quem está escrito: eis que envio eu antes da tua face o meu mensageiro, que há de preparar diante de ti o meu caminho. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que Yahweh, o João, o Batista. Mas aquele que é menor no reino do Shalmaião, que é o céu, é maior do que ele. E desde os dias de Yahweh, João, o Batista, até agora o reino do Shalmaião, do céu, é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Pois todos os profetas e as leis profetizaram até Yahweh, o João. E se quereis dar crédito, ouvi o Yahweh, Elias, que havia de vir, quem tem ouvidos ouça. Manial, Mateus 17:10. Perguntaram-lhe os discípulos: por que dizem então os escribas que é necessário que o Yahweh, Elias, venha primeiro? Respondeu: ele, na verdade, Elias, havia de vir e restaurar todas as coisas. Digo-vos, porém, que o Yahweh, Elias, já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de Yahweh, João o Batista. Nascimento de Yahweh, o João o Batista, está em Lucas 13. Mas os anjos lhe disseram: não tem mais Zacariel, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, o lixava, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhes porás o nome de Yahweh, e terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, porque ele será grande diante de Yahweh. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Ruha Rodshua, o Espírito da Verdade, já desde o ventre da sua mãe. Converterá muito dos filhos de Al-Shoru ao Criador, a seu Criador Yahweh. Irá diante dele no Ruha, no Espírito e poder de Yahweh, Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes da prudência dos justos, a fim de reparar para o Rei Supremo um povo apercebido. Agora veja, sabe quem é o Yahweh, Elias nas profecias? Ficará fácil agora desvendar a profecia. Profecia, Malaquias 4:1. Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia está para vir, os abrasará, diz Yahweh dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temem o nome do Criador, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós sereis e saltareis como os bezerros da estribaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que preparei.
diz Yahweh dos exércitos, lembrar-vos-ei da lei de Moshua, meu servo, o qual mandei em Herob para todo Yalshuru. Yalshuru é Isabel, a saber, estatutos e ordenanças, né? Eis que vos envio o profeta Ulial, Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Yahweh. 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Yehoacana, João Batista, veio 6 meses antes do Messias, para pregar o caminho, e as pessoas receberam o tabernáculo de Yahweh, que é o seu filho, desvendando o enigma do 7º dia. E a passagem do filho do Yahweh entre nós, este dia terá que ser guardado, honrado. E a obra que fará não será nós com nossas palavras, mas será a palavra do próprio Pai no seu Filho. Quem honra, obedece, usa palavras vãs, suas próprias morrerá. Marcos 2:27, e prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O Filho veio por causa de nós, quem guardar e honrar viverá. Marcos 2:28, pelo que o Filho do homem até do sábado é rei. Ele manda nesse dia, obedeça, gente. Veja agora a obra. Yehoacana, João 4:34, disse-lhe o filho de Yahweh: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Se você crê no Filho, escutará o que ele diz. Quem ele completará a obra, o 7º dia, o último, que ele completa, né? Yehoacana, João 17:4, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a fazer. Nenhuma obra farás, e o filho de Yahweh, é o filho de Yahweh que fará. No último dia, Yehoacana, João 6:39, e a vontade do que me enviou é esta: não perca nenhum do que aqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. No último dia, um sábado. Então, sábado, que sábado é esse? No último dia é o sábado, que ele vai ressuscitar aqueles que ele lhe deu. Que é sábado? É sábado do calendário? É? Ah, tá. Yehoacana, João 6:40, porquanto essa é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Que dia é o último dia? É o sábado. Yehoacana, João 6:44, ninguém pode vir a mim se o Pai me enviou não o trouxer. Se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Que dia é esse? No sábado. Yehoacana, João 12:48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado. Esse o julgará no último dia. Que dia é o último? No sábado. O último dia é o sábado. Creia na passagem do Filho entre nós, em todas as palavras que ele diz. Yahushua Yahweh, Isaías 42:1 diz: eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem se compraz a minha alma, pus o meu ruha sobre ele. Ele trará justiça às nações, não clamará, não se exaltará, nem ficará ouvir a voz na rua. A cana trilhada não a quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade trará justiça, não fará nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz o Criador Yahweh, que criou Shomaião, e os desenrolou e estendeu a terra, e o que dela procede, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que nela andam. Eu, Yahweh, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e te guardei, e dei por pacto ao povo e para a luz das nações. Abri os olhos aos cegos, para tirar da prisão os presos, e dos cárceres os que jazem em trevas. Eu sou Yahweh, este é o meu nome, a minha exaltação, pois não darei a ninguém, nem o meu louvor à imagem esculpida. Eis que as primeiras coisas já se realizaram, e novas coisas eu vos envio, antes que venha a luz, vou-las faço ouvir. Os 6 dias são completos, falta chegar o 7º, o cumprimento da profecia.
Lucas 4,16. Chegando a Nazaré, onde foram criados, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue um livro de profecias, e ao Isaías, e abrindo, achou lugar estava escrito: Ruha, o Espírito da verdade de Yahweh está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável de Yahweh. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos neles. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Esse foi o dia em que o Ruha repousou sobre ele. O sábado é a passagem do Filho entre nós. Este foi o último dia da criação. Quem ouve ao Filho, ouve ao Pai, e quem ouve ao Pai tem a vida eterna. Depois ele cumpriu toda a palavra do seu pai, então foi morto por seus irmãos, derramou sangue. No 8º dia, a circuncisão, e todo período é tudo parábola. Reparem que tudo dito é dito em parábolas. E o que são parábolas? Vocês entenderam, né? E o que são parábolas? São enigmas a serem desvendados. Mas lembre-se, todas as respostas estão no livro sagrado e não fora dele. Logo, para se entender o que representa o sábado, terá que ser desvendada a parábola. Então, meus amados, Yahushua é o sábado. Yahushua é o sábado, querido. Yahushua é o sábado. Deu para entender bem que Yahushua é o sábado, que o sábado não é um dia de calendário, que o nosso Criador, ele é Espírito, ele não se cansa, que tudo que ele fala é por parábola, né? E que todas as coisas ele tem nos dito por parábola, porque é para muitos não ouvirem, só para aqueles homens espirituais, né? Os que ficam buscando segundo o que o homem vê, não. Então, queridos, tudo que Yahushua falou é por parábola, para que as pessoas não veem. Então vem um sistema aí, vem um sistema do judaísmo, esse povo aí que negou o Criador, né? Que não obedeceu a ele, né? Que rejeitou o seu filho, né? Que usa na bandeira deles um símbolo diabólico, uma estrela reinfã, que tem um nome que foi trocado por um nome de demônio, que é judeu, que é a junção de dois demônios, Júpiter dos romanos e Deus da Grécia, que é o Zeus. Juntou esses dois nomes e formou o povo. E esse povo aí diz que tem a verdade, né? A próprio estado deles, o território lá, é o território onde veio as raízes do Criador. Mas as raízes do Criador, elas estão espalhadas. E nesse 7º dia, aí vem a profecia de Daniel, que é Daniel. O Criador dá uma palavra para Daniel que daria 70 semanas para o povo de Yahshua. 69 mais uma. Seria 69 semanas a partir do decreto de construção do templo. Essas primeiras 69 semanas que foi dada a eles, foi dada e venceu elas na morte de Estevão no ano 34. Se você vê que é 490 anos, 70 semanas menos uma semana, são 483 anos. Então, é só você saber da quando foi a ordem de restauração eu sei isso, mas agora eu não estou lembrando. A ordem de restauração do templo, a partir dali contou 69 semanas. Aí o filho veio, fez o que tinha que ser feito. Ainda deu mais um período para o povo de Yahshua arrepender e se voltar ao Criador. Eles não aceitaram. Eles recusaram isso, tanto que culminou com a morte de Estevão, quando foi pregar no templo para os Yahshua, falando sobre a verdade do Messias que tinha vindo. Eles não receberam ele, não aceitaram ele, mataram ele. Aí o Criador estende isso para nós, os gentios, que é esse período que se estende, que é essa lacuna aberta entre 34 até os dias de hoje, que vem agora a 7ª semana para fechar tudo isso. Então esse é um período dos gentios, né, onde
todas essas coisas de judeus, esses falsos judeus entraram aí, penetraram aí dizendo que é o povo do Criador, mas não são não. O povo do Criador vai ser levantado ainda, ele vai trazer o povo dele das raízes. E para começar, as raízes dele são negras. Esse povo dele foi escravizado, esse povo dele está nas Américas, muito no Brasil, em toda a extensão da América. Ele veio para cá montado, porque aí é uma história grande que teria que contar aqui agora, que envolve a rainha Ranavalona, a última rainha dos hebreus, né, que se estabeleceu na África e foi lá e foi traída, né, porque eles queriam implantar o cristianismo lá e ela não deixava. Então acabou sendo, se eles armaram uma situação e tomaram o reinado dela e extraditaram ela, e o povo dela escravizaram tudo, veio para o Brasil, veio para as Américas, espalhado pelo mundo como escravo. Esse povo, essas raízes que é o verdadeiro Oxoru, que vai ser levantado ainda. Esse povo que está lá, que se diz judeu, como diz Apocalipse, não são. Eles estão aí para enganar. Eles dizem que tem a palavra, que tem a revelação da verdade, que são do Criador. Não são nada. Eles são um povo que veio para enganar as pessoas. Então o povo fica aí acreditando naquilo que eles falam, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que é isso, que é aquilo. Quando eles não vêm com lei para cima de vocês, eles vêm com o nome errado, com o nome da língua que eles adquiriram, que era a língua do inimigo. Eles esconderam o nome do Criador, de nós, da humanidade, por todos esses anos. Se não fosse o achados do Mar Morto, da caverna de Curã, em 1946, a gente não saberia a verdade. O Criador providenciou isso para nos mostrar a verdade. E esse povo que se diz judeu aí fica querendo tomar aquilo que é seu de direito, aquilo que o Criador te deu de graça, de generosidade, por dádiva, querendo enfiar doutrinas em cima de vocês que não condiz com o Criador do universo. Meditem nisso, meus amados. Isso é tudo engano desse povo judeu, desses povos que dizem que conhece a palavra, que tem a Torá, que tem isso. Não tem nada, porque a palavra é Yahushua, e Yahushua viveu nesse mundo aqui há 2000 anos atrás e falou com os discípulos dele em carne, fisicamente, e hoje ele fala com nós no espiritual, só no espiritual. Isso que está por aí é tudo engano, foi tudo manipulado, foi tudo coisa de homens. Todo o sistema é engano, e esse sistema judaico é o pior que tem, que é aquele que vem como uma nota falsa, bem falsificada, 99% de verdade, mas ele vem embutido neles, nos ensinamentos deles, um engano para te tirar. Então creia nisso, meus amados. Creia que não dá para confiar em judeu, nesses que dizem judeus. Eles não são o povo do Criador, eles são falsos, né? E tudo que vem deles é para te enganar. Esquece isso, busca o Criador, porque ele veio aqui e abriu o véu, te deu livre acesso ao Pai. Então busca no Pai, busca espiritualmente, porque é tudo enigma, é tudo parábola, e só ele tem a revelação. Homem não tem. Ele tem que vir dele, tem que ter uma ligação espiritual. Atos físicos, quando você pratica ato físico, quando você guarda o sábado, quer batizar, ceia, todas essas coisas aí, você tá querendo estar no período da lei. E o que ele diz? Que não se coloca vinho novo em odres velhos. Ele diz que não se remenda nova em panos velhos, bota costura nova em panos velhos, porque não condiz uma coisa com outra. A verdade é que é muito simples a coisa para nós, é muito simples, é aceitar o sacrifício que ele fez e viver a vida de honra a ele, em integridade, em justiça, em amor ao próximo, em retidão, e cuidar dos necessitados, cuidar do órfão, cuidar da viúva, e estender essa palavra, a doutrina do amor dele, falar do nome dele, exaltar o nome dele. É simples e tranquilos. Eles vêm para complicar tudo, sempre complicaram tudo, sempre escondeu tudo de você. Não é agora que ele vai vir com a verdade para vocês, não. O sistema judaico é um sistema maçônico, é um sistema do diabo. Que o Pai esteja falando nos seus corações, que o Pai esteja revelando para vocês a verdade. Para com isso, gente. Sair de um sistema religioso que era engano, que era mentira, né? Que vocês eram escravizados no sistema religioso, e hoje sair dele para entrar no sistema judaico de lei é a mesma coisa. Você não é livre. Ele veio para te dar liberdade, para que você seja livre. Ele não veio para te escravizar, não. Ele veio para te dar liberdade, para que você seja livre, para adorar ele em espírito e em verdade, né? Espírito e em verdade, nada físico, nenhum sacrifício físico, O único sacrifício físico que ele quer de você é que você ajude o próximo, ame o próximo, cuide do necessitado, que seja um com as dificuldades alheias. Amém. Não. Que o Pai esteja falando nos seus corações.